Dieta sensorial. São modificações ambientais que são introduzidas na vida diária da criança com o objetivo de melhorar o nível funcional e qualidade de vida da criança. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que pode ser dieta sensorial, que a gente, inclusive, passa para casa, por escrito, dieta sensorial. Quais são... Deixa eu só terminar isso aqui. Quais são as atividades que a gente vai desenvolver para que a gente possa estar orientando e ser feito em casa? Então, usar roupas especiais. Às vezes eu preciso de uma criança, por exemplo, criança que tem dificuldade de propriocepção. Ela precisa de roupa muito apertada. Roupa que às vezes tem um peso, ou uma blusa de lycra mais apertada. Quantas crianças a gente diz, compra uma camiseta de lycra para ficar mais apertada? Vai para a natação, compra uma roupinha daquela se puder, ou mande fazer uma roupa de surfista e bote como é que a gente chama? O pé de pato. Por quê? Porque a gente vai ajudar na propriocepção. Então são orientações que você está fazendo e às vezes faz até o próprio professor da educação física. O que é que você pode estar aumentando nas atividades? Então, criança que não gosta de roupa, então vamos ver qual é o tipo de roupa que vai usar. Se tem etiqueta, corta a etiqueta. Se não gosta com desenho, então vira a roupa pelo avesso. Então, algumas coisas que você vai fazendo e que vai modificando a questão do comportamento da criança. Certo? Tocá-la de forma diferente, então os vários toques profundos que a gente pode dar, porque o suave geralmente elas não gostam. Então a gente tocar com um toque mais profundo, abraçar com mais força, falar com a criança, botar a mão mais pesada do ombro. Por quê? Porque você está dando propriocepção. Manusear objetos enquanto estuda. Então às vezes não tem criança hiperativa que a gente tem dificuldade, então a gente tem que ver o que é que a gente pode estar trabalhando com a criança com relação a esses objetos. Porque às vezes tem criança que fica batendo no lápis, fica batendo na perna. Então o que é que você pode fazer para fazer as alterações? Mudar a iluminação. Às vezes você precisa botar uma iluminação maior do que a outra. Aumentar a iluminação. Mastigar um chiclete, que às vezes é proibido na escola. Mas às vezes quando não tenho chiclete, mas se eu pudesse uma pipoca, se eu pudesse uma barra de cereal. Porque você está mastigando. E a gente vê muito isso no cinema. No cinema todo mundo compra uma pipoca, não é comprar alguma coisa para mastigar, porque senão a gente dorme no cinema. Porque eu preciso mandar informação sensorial, dizer assim, fica acordada. Então, ou eu chupo alguma coisa, então sugar o refrigerante ou comer uma pipoca, porque eu aumento o meu nível de alerta. Então, o próprio cérebro da gente pede isso. É uma atividade que a gente desenvolve para manter o nível de alerta mais lá em cima. Cadê aqui? Pular no trampolim, usar tubo vibratório, almofada proprioceptiva. Então, são algumas coisas que você vai pedindo para a mãe. Quando ela não tem uma almofada proprioceptiva, às vezes até uma almofada que ela faça, que a criança sente e que ajude nessa questão da movimentação. São individualizados e respondem à necessidade de cada criança e da família. Então a gente às vezes tem atividades que é para de manhã. Então quando vai acordar, o que é que deve fazer? Escovar os dentes, tomar um banho. Então tem uma organização das atividades. Após a escola, às vezes a criança chega, então vamos ali pular 10 minutos no trampolim ou dar 10 pulos, porque você vai mantendo um nível de alerta melhor. Almoço, jantar e à noite. E à noite principalmente a questão do dormir. Né? No almoço a questão da alimentação, então como é que vai ser feita a alimentação, qual é a troca de alimentos, como é que ela vai sentar na mesa, se ela vai ajudar a colocar os pratos. Então tudo isso faz parte da dieta sensorial. Por isso que a gente diz assim, como é importante na dieta sensorial a gente ter um terapeuta ocupacional orientando o que é que você deve fazer para essas crianças. Gente, agora eu vou passar para vocês dois vídeos de dieta sensorial em casa. Então, são orientações que foram dadas aos pais para que pudessem fazer em casa, tá? Preste atenção, que são
são orientações que foram dadas para serem feitas em casa. Então a gente vai passar um primeiro e depois eu vou passar outro da mesma mãe. A gente vê que uma criança que tem dificuldade tátil, a mãe está tentando fazer com que ela se organize mais na questão do tátil. Então veja um tapetezinho que é fácil da gente conseguir. Ela também está fazendo massagem, pode ser com a mão, você também pode fazer com fralda, com a toalha diferenciada, uma toalha mais grossa, uma toalha mais leve. São coisas que podem ser feitas. E essa é uma criança, viu, com autismo. Não vendo assim um pezinho meio, um pezinho de bolo, um pezinho que não pisa direito, inclusive o pé menor do que ele. Sem transferência de peso. Não joga peso no pé, o pé não cresce. É muito isso. Falta de peso no pé, o pé não cresce. Também trabalhando com a magazinha, ó. Então, causa e efeito com outra brincadeira bem legal. E outra orientação também. Isso aí são dietas sensoriais que a gente sempre pede aos pais quando está fazendo em casa. São aqueles bichinhos de silicone. Agora é tudo americano, gente. Isso aí são dos Estados Unidos. Aí vocês aproveitam e vão nos Estados Unidos para trazer um brinquedo. Tá vendo a buchinha que ela está usando? Estão vendo como ele não suporta o tato, mas ela está lá fazendo qual contração que você pode estar fazendo. E ele se baseou muito naquela escovação de Will Barr. Já ouviu falar? É um programa que tem, você trabalha com a escovação de crianças durante várias vezes ao dia. Gente, são atividades que dá para fazer em casa. Só um tempinho que você tenha para brincar. Agora aqui no pé, eu gosto muito que a gente faça a estimulação, não faça embaixo do pé, porque a tendência é fechar o pé. A gente fazer mais aqui do lado e em cima e fazer a contração, certo? Ao invés de passar embaixo do pé, embaixo da mão, passar mais aqui, fazer a contração, 4 dedos e um dedo, fazer essa coisinha assim, articulação com articulação. E passar sempre de lado aqui do pé. Aí é um pezinho, inclusive, que ele vai crescer e ele vai fazer transferência de peso. E quando ela apresenta dificuldade, geralmente eu começo com liso, depois melhorou, a gente vai pro áspero. Comecem logo com áspero não, que ela vai gritar. Isso é bem baratinho. É só escova cirúrgica sem vidro. É feito com um chacozinho. Nessa loja de
medical, essas coisas vêm. É um pacotinho fechadinho. Às vezes até compro, eu estava servindo mais, dou para as pessoas levar para casa. Já está dividido. Entender um pouco o que é a orientação, a dieta sensorial em casa. Não é muita coisa, não. É só você saber o que orientar para ser feito também em casa, para ajudar no trabalho da clínica, do consultório, de onde você vai fazer as atividades. Com relação à escola, vocês são da escola. Geralmente são crianças que apresentam algumas dificuldades. Então, tem a recusa dos alimentos oferecidos. Aí a gente tenta ver até de tentar acrescentar alguns alimentos diferentes. Às vezes assim, algum pão, alguma coisa, então um pão mais macio, uma alimentação às vezes mais crua, alguma coisa que seja mais sólida, que às vezes o sólido é mais fácil do que o pastoso. Tá? Não entra na sala de aula. Então a gente tem algumas dificuldades nessa coisa de tentar entrar na sala de aula. Não responde às atividades ofertadas, você pede, parece que você nem pediu. Não acompanha o grupo na saída de sala. E se tiver o problema tátil, é que a gente vê a dificuldade. Ou ele sai antes ou é para sair depois. Então são algumas orientações que a gente pode fazer. Não vai ao parque, tá? Porque tem muito brinquedo, tem criança, tem muita areia. Bate e morde nos colegas, não utiliza material gráfico e não participa das atividades de corpo e movimento. Então, são algumas dificuldades apresentadas. Então, algumas estratégias que podem ser trabalhadas na escola. Sinalização visual na porta, as pistas visuais. Então, que é o que a gente trabalha. Então, aqui a porta, chegada na sala de aula, alguma coisa que indique que ele tem que entrar na sala. Então, você dá uma pista de memorização visual. Então, trabalhar muito com o visual. Primeiro ou último a entrar na sala. Se é uma sala que entra não sei quantas crianças e ele tem dificuldade tátil, ou ele é o primeiro que entra, sem ninguém ir atrás dele, ou ele é o último que entra. Então, é uma das orientações que a gente dá até para a professora. Então, de pensar um pouquinho nessa questão da organização. É evitar pegar na sua mão e com toques leves. Vou pegar nele, toque profundo. Nada desse negócio de pegar, vou pegar na mão dele porque ele vai me empurrar. Então, é toque profundo. Carregar a mochila pesada nas costas. Toda criança que tem dificuldade proprioceptiva, se você bota alguma coisa pesada, isso melhora muito a questão da propriocepção. Mochila, uma mochilinha que tenha peso. Que aí pode ser até alguma coisa, vamos dizer assim, uma almofada de areia, botar na bolsa pesada. Porque quando você bota o peso, você mandou uma informação para o sistema nervoso central. E às vezes a gente faz isso com as crianças. Elas têm que chegar carregando uma bolsa no consultório, que tenha peso. Isso a gente coloca para fazer. Ensinar medidas de conforto para a criança para ter acesso à sala de aula. Trabalhar em meia-lua ou círculos. Então, tentar fazer círculos ou trabalhar em meia-lua. Porque, querendo ou não, a criança está mais perto do professor. Para mais ajudar a criança, é mais fácil você observar e chegar junto. Então, quando você trabalha meia-lua ou círculo, é mais fácil com as crianças. Diminuição dos ruídos externos e internos. Então, o que for possível de diminuir os ruídos, porque uma das grandes características que ele tem é de modulação e hiperresposta auditiva. Então, quanto mais som tiver, mais desorganizado ele fica. Então, até o professor tem que começar a se orientar na voz que usa. Porque às vezes tem criança que tem uma dificuldade e você tem que se orientar com qual é o som. Vai ser um som mais alto, tá entendendo? Mais grave, tem que ser mais agudo. Então você prestar atenção quando você muda a voz, se ele se organiza mais do que o outro tipo de voz. Porque às vezes a gente tem, né? Um professor que fala mais alto que tem criança que não aguenta. E essa que tem uma hiperresposta auditiva, com certeza ela não vai suportar. Sinalizar sua cadeira com foto ou nome. Como a gente trabalha
trabalha muito com memória, então bota a foto ou bota o nome da criança quando ela já lê. Às vezes a gente tem criança que lê o nome. Então ela olhou a foto, então esse trabalho visual tem que ser feito. Informações visuais, rotina nas atividades. Então a gente tem que ter sempre a rotina das atividades. Vai chegar na sala, então hoje a gente vai fazer isso, isso e isso. Nunca mais do que 3 atividades, para que ela saiba qual a organização que ela vai ter de atividade. Isso ela precisa, muito. Não forçar atividades, principalmente atividades táteis. Porque às vezes a gente quer que elas façam tudo e elas não vão fazer. Então a gente tem que ter cuidado, porque elas têm hiperresponsiva tátil. Então não adianta você querer que ela faça uma tátil se ela não tem condições de usar aquele material. Tem que ver qual é o material que pode ser utilizado. Engrossar contornos com caneta de traço grosso. Então às vezes você engrossa, que você pode fazer com EVA. Então engrossar o lápis para ficar mais grossinho e a criança conseguir segurar melhor. Até porque a gente tem uma coisa que elas têm um atraso. Às vezes tem criança que até pega no lápis, mas ela pega com preensão palmar, que é uma preensão de 2 anos. É bem atrasado. Para que ela possa pegar num lápis mais grosso e a gente tentar ver se ela faz alguma pintura. Eu vou mostrar até uma criança aqui que não pegava lápis nenhum e hoje ela já, mesmo com a cor só, mas ela já está pintando, já está escrevendo o nome, então faz o nome, acha o nome na sala de aula, então coisas que você vai trabalhando a questão da praxia. Utilizar cores como preto e amarelo, azul e branco para destacar combinados. Se você quer destacar alguma coisa, então a gente trabalha com aquela informação visual, amarelo com preto, azul com branco, porque você chama a atenção. São coisas mesmo de pistas visuais que a gente vai utilizando com eles. Sentar em cadeira bola, disco sensorial, almofada pesada sobre o colo da criança. Então isso é importante de ser visto. Segurar objetos, alimentos de maior consistência, tipo pão de hot dog, torrada, polenta, tudo cortado em tirinha. Então vê o que é que você pode adaptar do lanche. Diminuir a quantidade de estímulos, não deixar a criança sozinha. É outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Quanto mais estímulo, mais a criança se desorganiza. Então, assim, são algumas ideias que podem ser utilizadas na escola. E aí eu trouxe, gente, isso é de um autor desconhecido, para que vocês possam ler o que é uma criança que tem disfunção de integração sensorial, como é que ela se sente. Leiam aí para vocês verem. É assim que elas se sentem, totalmente desorganizadas. Todo mundo já leu? Pronto, gente. Então agora eu vou... Deixa eu ver aqui. Aqui são alguns livros de integração sensorial que está no CD de vocês. Só para vocês verem que pode ser... A maioria da literatura é toda em inglês, gente. É tudo em inglês. Dá trabalho. Os artigos também, tá? Esse, no final, ele vem, inclusive, esse último verde, ele vem, inclusive, trabalha muito paralisia cerebral. Então, ele tem para cada caso como é que você deveria trabalhar a integração sensorial. Então, quem trabalha com paralisia cerebral, esse é um livro muito bom, viu? Em inglês. Estou terminando aqui. Deixa eu fechar. Gente, eu agora vou
passar para vocês. Esse aqui é um paciente novo, ele só está comigo há 1 mês e meio. Ele faz apenas uma sessão de integração sensorial de 45 minutos, só para vocês verem um pouco o comportamento. Está melhor, porque antes ele vivia correndo na sala. Adora alguma coisa de ficar na mão. E a gente sempre faz no final a troca de material. A mãe traz o brinquedo e a gente faz a troca. Essa criança não dormia, viu, gente? Ela tem 15 dias que está dormindo. A mãe dela ficava até altas horas da noite sem conseguir dormir, já estava que não aguentava. Tá meio mal gravado, porque a pessoa tentando ver o comportamento e gravando é meio difícil. E ele faz fono, ele faz running. O trabalho lá que ele faz é com running. Que é um trabalho muito junto dos pais. E a gente tem assim só uma grande dificuldade, os pais são médicos. Então pense. E o pai adora oferecer celular e iPad para ele estar brincando, porque aí ele fica quieto. É difícil. Coisa de gostar de andar muito com o brinquedo ainda na mão. Aí estou tentando trabalhar com ele um pouco de linear para a gente dar uma organizada, porque ele quer só balançar com velocidade, ficar em pé e em velocidade. E que a gente chama e ele ainda não responde quando a gente chama. Se ele sentado, para vocês verem como é a questão do trabalho com o tátil. E ele agora, de vez em quando, a gente já consegue que ele olhe, que ele não olhava de jeito nenhum. Não usa sapato, pense a dificuldade. Ele chega descalço.
A gente trabalha muito com o tato para a gente ter essa coisa da organização da mão. Causa e efeito, vamos lá colocando material, tirando. Oi? Esse não. Esse daí não. Porque não deu tempo de gravar, eu queria gravar o que eu vou comer o creme, viu? O meu creme. Não, é outro que tem. O meu creme. A gente tenta fazer até com que ele cubra a bola, a gente fazer causa e efeito.